com certeza. Uhum. Então tá, obrigado. Então eu quero abrir aspas aqui para uma frase do Paulo Freire. Não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar da transformação do seu mundo. Fecha aspas, para o nosso grande Paulo Freire, que é a inspiração do nosso trabalho. E eu acho que o que a gente vem tentando fazer com os aulões e com outras atividades da nossa escola é justamente humanizar um pouco, né, a questão da educação, ampliar os processos de aprendizagem e tentar atingir o máximo de pessoas possível nesse processo de construção do conhecimento. Então, Luiz Rogério, é contigo, né? Eu vou estar aqui à disposição para as questões técnicas que a gente precisar, e uma boa aula e boa aula a todos, tá? No final da aula eu volto para a gente encerrar. Obrigado, boa aula. Bom trabalho, Rogério. Eu queria começar primeiro me apresentando rapidamente. Meu nome é Luiz Rogério, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu sou de Lima Duarte. Estudei no ginásio. Eu não vou me referir à escola como Adalgisa, porque eu não chamo o ginásio de Adalgisa, eu chamo de ginásio, e eu acredito que todo mundo chame também dessa maneira. Então, eu sou um aluno, uma cria do ginásio. Eu estudei aí da minha 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Vim para Juiz de Fora fazer faculdade e acabei ficando em Juiz de Fora em função de mercado, de trabalho e concurso e tudo mais, acabei ficando por aqui. Hoje eu sou professor da rede estadual de Minas Gerais, eu dou aula aqui em Juiz de Fora, no Instituto Estadual de Educação, que é conhecido como Escola Normal, desde 2015, e sou professor também numa escola particular daqui de Juiz de Fora, que é o Colégio Apogeu, vocês devem conhecer. Então, eu me senti muito orgulhoso e muito lisonjeado quando o Paulinho e a Juliana entraram em contato comigo e me chamaram, me convidaram para dar essa aula na escola onde eu estudei. Então, eu estou muito emocionado de poder voltar, ainda que virtualmente, em função do período que a gente está vivendo, para a escola onde eu um dia estudei. Então, eu espero que a aula de hoje sirva ao propósito, que é dar uma noção geral do que é o movimento modernista, do que é o que a gente chama de modernismo na literatura, e ela sirva como ferramenta para que os alunos do 2º e do 3º ano, que vão fazer a prova do Enem em janeiro, né, agora que a gente tem a data marcada, que sirva como ferramenta para que esses alunos façam uma boa prova. A aula foi preparada com todo carinho, eu espero que o aplicativo que eu estou usando funcione o tempo todo e não dê problema, porque foi tudo muito pensado e planejado para que a aula seja à altura da escola e dos alunos da Lima Duarte. E queria agradecer também ao empenho dos professores da escola, que eu sei que nesse período de pandemia e nessa situação como o Estado tem tratado os professores, os profissionais da educação e os alunos, né? Como eu falei, eu sou professor do Estado, então estou vivendo na pele esse distanciamento físico e virtual dos nossos alunos, porque está muito difícil manter contato em função da infraestrutura das escolas e de um certo descaso do governo com a educação dos seus alunos. Então, ver que tem profissionais da educação, como é o caso dos professores do ginásio, envolvidos e querendo fazer com que a educação funcione é algo que nos toca e que nos motiva. Então, queria lembrar, antes de começar minha aula, que na próxima quarta-feira vocês vão ter a abertura da Feira das Religiões, então que os alunos continuem empenhados e presentes nesses eventos, porque é muito importante e é muito especial que vocês entendam que os professores e os trabalhadores do ginásio estão empenhados, apesar, né, de uma estrutura precária que o governo não tem oferecido aos estudantes. Então, se apeguem a isso e usem isso como ferramenta, porque é muito importante.
Então vamos começar, propriamente dito. Eu escolhi o modernismo e o objetivo da aula de hoje é dar um panorama geral do que vem a ser modernismo nas artes e na literatura brasileira. E escolhi esse tema porque é um tema muito recorrente na prova do Enem, na parte de linguagens, mais especificamente naquelas questões voltadas para a literatura, e porque é uma parte do estudo literário que muitas vezes fica num segundo plano em função do tempo que os professores têm para dar aula, né, no dia a dia. Então a gente começa naquela literatura mais antiga, Renascimento, Quinhentismo, Barroco, Arcadismo, e quando está chegando no modernismo já está no final do ano, a gente já não tem muita aula, aquela correria, feriado, e acaba que fica passando meio que só por cima, não por culpa do professor, mas por culpa de um sistema. E muitas pessoas não têm noção ainda do que vem a ser arte moderna. É muito comum quando você visita um museu, ou quando você vê num filme, numa novela, na televisão em geral, obras de arte modernas ou pós-modernas, uma incompreensão muito grande do público que considera que aquilo não é arte, que aquilo é baderna, que aquilo é bagunça, que aquilo é falta de respeito. E, na verdade, existe um projeto estético que define o que é moderno e o que é tradicional. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês compreendam o que vem a ser modernismo na literatura. E aí a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando fala de modernismo no Brasil é o ano de 1922. Esse ano é considerado a data inicial, o marco inicial do modernismo, em função de um evento que vai acontecer em São Paulo, a Semana de Arte Moderna. Ela vai acontecer no ano de 1922, mais precisamente entre os dias 13 e 18 de fevereiro. E ela vai acontecer no Teatro Municipal de São Paulo, que é esse prédio aqui. A foto, como vocês podem observar, é uma foto mais recente, tem carros e tudo mais, mas esse teatro é um teatro muito antigo e é o lugar da cultura clássica. Seria o lugar mais importante, em 1922, culturalmente falando, em São Paulo. Então, você fazer a Semana de Arte Moderna acontecer nesse lugar é você colocar o modernismo no lugar central da literatura e das artes brasileiras que estava vivendo o auge nesse momento. E a Semana de Arte Moderna, ela vai englobar quase todas as manifestações artísticas existentes até a época. Então, a gente está falando de exposições de pintura, a gente está falando de esculturas, nós estamos falando da literatura, que é o que mais nos interessa aqui hoje, e também música. E como que a gente pode resumir? Se você tivesse que resumir o que é modernismo. Modernismo é ruptura com a tradição. Então é uma quebra, é um divisor de águas. A gente tinha um tipo de arte que envolvia a pintura, a escultura, a arquitetura, a música e a literatura, que a gente vai chamar de arte tradicional, por isso que eu coloquei o T aí com letra maiúscula, e o modernismo ele vem para quebrar com esse paradigma, com esses padrões. Por isso que até hoje muita gente não entende o que é o modernismo, porque como a gente consegue estudar com tempo o que é considerado tradicional, e na hora que chega lá no modernismo a gente não tem muito tempo, essa ideia da ruptura fica abstrata demais para algumas pessoas. Tá? E a tradição, como ela é a tradição, né? Ela vem sendo transmitida para a gente sem que a gente perceba, de maneira muito sutil, nos filmes, nos livros, nas novelas, nas séries de televisão. Então, quando você assiste e consome esse tipo de cultura, sem você perceber, você está absorvendo aqueles discursos tradicionais, aquelas técnicas tradicionais de fazer arte. E aí o modernismo, que vai romper com isso tudo, ele acaba não tendo o mesmo espaço. Antes de eu continuar, eu esqueci de falar para vocês, o chat, que é essa parte onde vocês podem escrever, vai permanecer aberto a aula inteira. E vocês não precisam esperar eu perguntar. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, se você quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade de colocar no chat. E se você não quiser escrever, quiser falar, coloca um sinalzinho, escreve alguma coisa que você quer falar,
eu paro o que eu estiver falando, né, na hora que eu terminar uma linha de raciocínio, e abro para você falar também no microfone, tá bem? Sintam-se à vontade para me interromper. Então, vamos lá. Retomando, modernismo é ruptura com a tradição. E para a gente poder entender essa ruptura, é preciso que a gente entenda um pouquinho o que vem a ser essa tradição. No caso do modernismo, como ele vai acontecer em 1922, os antecedentes do modernismo vão ser o final do século XIX e o início do século XX. Então, a gente precisa compreender o que estava dominando a arte e a literatura desse período. Quando a gente fala de arte do final do século XIX e início do século XX, a gente está falando basicamente de dois estilos artísticos. A gente está falando do realismo e a gente está falando do impressionismo. Essas duas técnicas de se produzir arte estavam dominando a produção no final do século XIX e no início do século XX. Quando a gente fala de realismo, o nome já ajuda a gente a entender, né? É quando a arte tem uma preocupação em expressar da maneira mais fiel possível a realidade. Na Europa, um dos maiores pintores desse período vai ser o francês Gustave Courbet. E o Courbet, ele vai produzir algumas obras que são ícones do movimento realista. Então, a primeira que você está vendo aí chama Moças Peneirando o Trigo. Essa obra é de 1854. Então, a gente já está ali no final do século XIX. Quando a gente olha com um pouco de atenção, o que você percebe? O Courbet, ele está usando a sua arte como um instrumento de denúncia das questões sociais desse tempo. A gente está no final do século XIX, a gente está passando por um período de acentuação no processo industrial na Europa, e isso está gerando como consequência uma divisão cada vez mais evidente entre as classes dominantes e as classes trabalhadoras. Então, o que você tem aqui são duas mulheres executando um trabalho braçal. Observa o tamanho e a grossura do braço dessa moça de laranja. Esse braço grosso é porque representa a força que ela precisa executar para fazer esse trabalho. A moça ali de verde ou de cinza no cantinho, você vê que ela já está, coitada, quase desmaiada, provavelmente de tanto trabalhar. E observa que ela tem as costas apoiadas em 3 sacos, que a gente pressupõe que seja de trigo, e a gente não sabe se aquilo tudo ali é o que ela ainda tem que peneirar, ou se é tudo que ela já peneirou. E o rapazinho ali abrindo uma espécie de armário ou de forno, ele seria uma representação da fome. Ele está buscando algo para comer. Então essa pintura, ela tenta mostrar para a gente a exploração do trabalhador e a situação de miséria e fome que muitos deles viviam. Mas o que eu quero que você perceba é a tentativa do pintor de quase ser um fotógrafo da realidade. Lembra que nessa época não existia máquina fotográfica. Então a pintura, ela era quase que uma foto. Então ele tem que retratar o que ele está vendo da maneira mais realista possível, mais fiel à realidade possível. Por isso o nome realismo, ok? Outra pintura dele, Os Quebradores de Pedra, de 1849. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a retratação do trabalhador braçal, né? E aí você observa a maneira como esses homens estão vestidos, né? Então, eles não têm grana, eles não vivem no conforto, observa, não tem material de segurança, equipamento de segurança, e é um trabalho muito árduo. Observa de novo como que a pintura é quase que um retrato, quase que uma fotografia da realidade. E a terceira e última obra, o autorretrato. Então, isso aqui é o Courbet pintando a si mesmo. E aí observa, olha como que é perfeita a pintura. Observa o trabalho dele na hora de fazer as veias aqui, ó, os músculos do punho, que está aqui na mão do Courbet. Olha as dobrinhas nessa outra mão aqui, ó. Olha o tecido branco, olha o perfeccionismo, a tentativa de pintar da maneira mais próxima possível àquilo que o olho humano consegue enxergar. É isso que a gente chama de realismo. No Brasil, o nosso principal artista realista é o Almeida Júnior. Então ele vai pintar quadros como os que vocês vão ver agora. O violeiro, o caipira picando fumo e uma moça com um livro. O violeiro observa a mesma técnica, olha a perfeição dos tijolos embaixo da janela.
e do descascado da parede ao lado das costas do moço que está tocando violão. Olha como é perfeccionista, né? Como o traço é muito detalhista. Aqui no Caipira Picando Fumo, mesma coisa, ó, quase que um retrato. Olha como é que ele trabalha a luz e a sombra, né? O sol pegando no violeiro, a sombra lá atrás. E aqui na moça com um livro que lembra um pouco o autorretrato, né? do Colbert, o tecido branco, o detalhe das mãos, a dobra dos dedos, a grama. Então, o realismo é essa tentativa dos artistas de retratar a realidade da maneira mais fiel possível. E o impressionismo, que é o segundo movimento, ele não vai ser tão preocupado com isso, não. O impressionismo, ele está muito voltado para o estudo da luz, de captar a cor dos objetos. E aí nós vamos ter um grande representante, existem outros, mas eu selecionei para vocês aqui o Monet, que também é francês, que vai pintar quadros que são, assim, um escândalo em função do trabalho dele. Então aqui a gente tem as ninféias, que na verdade são uma coleção, eu peguei um quadro só, mas são vários. A moça com uma sombrinha, essa imagem já até caiu no Enem. E aqui a Catedral de Rouen, que é uma cidade na França, que depois eu conto a história desse quadro. Olha para as ninféias, observa o trabalho dele de fazer as flores na água e uma pontezinha em cima, vocês conseguem identificar isso. Mas quando a gente olha com detalhe para esse quadro, quando você se aproxima do quadro, você vai perceber que não há aquela preocupação com o detalhe que no realismo existe. Olha como as flores não passam de borrões de tinta que ele vai fazendo no quadro. Então, quando você distancia o olhar, você enxerga a imagem perfeita. Quando você aproxima em busca de detalhe, já não tem. E aí, por que os artistas do impressionismo faziam isso? Porque eles estavam muito preocupados em retratar a cor dos objetos, mais do que retratar o objeto. E aí, como nas aulas de física, vocês já devem ter aprendido que a cor de um objeto é resultado da luz que incide sobre ele, se o artista demorasse muito para pintar uma flor, por exemplo, a luz do sol mudava, a cor da tela, da flor, mudava também. Então ele precisava ser muito rápido na hora de pintar. Por isso, esses gestos mais violentos na hora de pintar o quadro. Mas ainda assim, são muito perfeitos, né? Olha esse aqui, da moça com a sombrinha. Olha a sombra, né, do corpo da moça sobre a grama embaixo. Olha a nuvem, o tecido do vestido dela como se estivesse balançando ao vento. Então ele tem muita preocupação com a luz, com as cores, né? E esse aqui da Catedral de Rouen, eu gosto muito dele para você perceber como não há preocupação com detalhe. Não tem uma linha preta, não tem um desenho. Parece um grande borrão, mas que quando você olha de longe, você percebe que é a fachada de uma igreja. Se você digitar Catedral de Rouen no Google, você vai perceber que ele pintou, acho que 16 quadros, porque ele vai pintar a mesma igreja várias vezes ao longo do dia, para mostrar justamente como que a cor do objeto vai mudando de acordo com a luz que incide sobre ele. E no Brasil, o nosso grande representante dessa tendência é o Eliseu Visconti. O Eliseu Visconti vai pintar quadros como Avenida Central e De Volta às Trincheiras. E aí, para você perceber, ó, as mesmas características, o borrão, quando você olha de longe, você enxerga a tela com muita nitidez, mas no que você se aproxima, você perde em detalhe. Aqui, ó, Volta às Trincheiras fica mais evidente. Olha como é que os detalhes se perdem, né? Na roupa das pessoas, nas árvores. Parece que são um monte de pintinho assim de tinta, mas que quando a gente se afasta, forma a imagem. Então, o realismo e o impressionismo são as manifestações artísticas que dominavam a arte nesse início do século XX, tá bem? E quando a gente fala de literatura, a gente está falando do famoso parnasianismo. Vocês devem ter estudado isso no segundo ano, quem está no terceiro ano agora. O parnasianismo é um movimento literário que no Brasil vai ter como principal representante o nosso querido Olavo Bilac, que vai receber o título de o príncipe dos poetas, em função da qualidade daquilo que ele escrevia. E eu trouxe um poeminha dele aqui, para a gente poder observar as características da literatura parnasiana.
E você vai perceber que o parnasianismo, ele representa esse pensamento tradicional contra o qual o modernismo vai se posicionar. Então eu trouxe para vocês aqui um soneto, que é o soneto de número 13. Ele faz parte de um conjunto de sonetos, de poemas chamado Via Láctea, ok? Porque todos têm a ver com estrela, com céu, com a noite. Soneto é uma forma de poema, como que está aí na tela, que tem 4 estrofes. Estrofe é esse conjunto de versos, esse bloquinho de linhas, tá ok? Quando as 2 primeiras estrofes têm 4 versos, a gente chama de quarteto. Quando as 2 últimas têm 3, a gente chama de terceto. Quando um poema tem 2 quartetos e 2 tercetos, a gente chama de soneto. Essa é uma forma fixa e tradicional da literatura. Então, só a estrutura do poema, mesmo que a gente não leia o texto, a gente já percebe que é uma estrutura clássica, que é uma estrutura tradicional. Agora eu vou ler o poema e analisar com vocês, né, num sentido geral, do que o poema fala. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Esse poema é um dos poemas mais tradicionais da literatura brasileira. É claro que numa leitura assim, né, eu coloco o poema, já leio ele de uma vez e já vou falando coisas, a sensação que a gente tem quando lê pela primeira vez é de não ter entendido nada. Mas se você volta para o texto com calma e lê devagar, coisa que nós não vamos fazer aqui em função do tempo, você vai conseguir destrinchar e entender do que o texto fala. Então o que você tem aqui é um diálogo entre 2 pessoas. Uma pessoa é o eu lírico, que é a voz que fala no poema, e esse eu lírico parece conversar com alguém. Esse alguém, ele trata como voz. Então, você observa aí no primeiro verso, ó, ora direis ouvir estrelas. O direis, entre parênteses, é porque é o que as pessoas estão dizendo. Então, o que as pessoas diriam para o eu lírico? Ora, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Perder o senso é perder juízo, ficou doido. Porque, provavelmente, o eu lírico falou para alguém que ele vê, que ele conversa com as estrelas. E essa pessoa fala, que conversar com a estrela? Tá ficando doido? E ele responde que não só conversa, como ele acorda de madrugada para fazer isso. E aí, quando ele está conversando, a Via Láctea aparece como um palho aberto. Palho é o nome que se dá para aquele tecido fino que cobre a imagem de um santo quando esse santo está em procissão. Então, palho dá a ideia de proteção. Então, enquanto ele conversa com as estrelas, a Via Láctea meio que os abriga, que os protege, ok? E aí ele fala que quando o sol aparece, as estrelas somem do céu, né? E aí ele chora, ele fica saudoso e em pranto, porque ele gosta de conversar com as estrelas. Aí essa pessoa com quem ele está conversando pensaria o seguinte, tudo bem, tresloucado amigo. Tresloucado é doido. Então tudo bem, eu sei que você é doido. Mas o que você conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Então, quando as estrelas falam com você, o que elas falam, sobre o que vocês conversam? E aí ele responde, amai para entendê-las. Só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir ou de entender estrelas. Então, quando você está apaixonado, você consegue fazer coisas que ultrapassam a lógica, né? E o comportamento tido como normal. Esse poema é considerado um dos mais bonitos da literatura brasileira, tanto pela forma quanto pelo conteúdo, porque é um conteúdo que a gente chama de conteúdo romântico, né? Já que exalta o amor, exalta o comportamento do apaixonado. Tendo isso tudo em mente, que a gente está falando de realismo na arte, impressionismo na arte e parnasianismo na literatura, a gente vai entender como que o modernismo vai romper com isso. E esse movimento de ruptura, ele não começa no Brasil.
ele vai começar primeiro na Europa, num movimento que a gente vai chamar de vanguardas europeias. Então, o modernismo brasileiro, que vai acontecer em 1922, ele primeiro precisa passar por um processo de ruptura que vai acontecer na Europa, que são as chamadas vanguardas europeias. Para entender as vanguardas, é preciso entender o contexto em que elas estão acontecendo. O final do século XIX e o início do século XX recebe o nome na Europa de Belle Époque. Esse período vai ser muito importante para o surgimento dessas vanguardas. E, além disso, os estudos do Freud, que é um famoso psicanalista, vão contribuir para o surgimento dessa ruptura. Então, a princípio, o que é a Belle Époque? A Belle Époque é um período que está entre os anos de 1871 e 1914. Então, se você fizer a conta aí, dá mais ou menos uns 40, 43 anos o período que compreende a Belle Époque. Belle Époque está em francês. Se você traduzir para o português, seria algo como anos dourados, bela época, anos maravilhosos. É um período bom. E a Belle Époque, ela compreende, ela recebe esse nome em função de uma série de inovações tecnológicas que vão surgir no mundo. De que inovações que a gente está falando? A gente está falando, lembra, em 40 anos, vai começar a surgir no mundo coisas como a bicicleta, o automóvel, o avião, o telefone, a luz elétrica e o cinema. Imagine o que é viver num mundo onde nada disso que está na tela existia, e num período muito curto de tempo, porque 40 anos para a história é um pulo, isso tudo passa a existir e fazer parte do dia a dia das pessoas. Você está falando de uma revolução tecnológica. Aí vai ficar uma dica aqui para quem quiser. Existe um filme muito bonitinho, muito gostoso de assistir, que se chama A Invenção de Hugo Cabret. Esse filme, ele fala justamente desse período de inovações tecnológicas e da Belle Époque. Eu não sei se está dando para ver, mas no fundo da tela, no cartaz do filme, atrás do policialzinho, tem a Torre Eiffel. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. E embaixo do título tem um relógio. O filme todo se passa numa estação de trem. E aí tem toda uma justificativa, né? Porque o trem é uma máquina, a gente está falando de inovação tecnológica. Então, o que vai acontecer? Todas essas inovações tecnológicas, todos esses surgimentos e essas inovações, elas vão mergulhar a Europa num período marcado por um intenso otimismo. Então, a gente está falando de uma época em que vão surgir os bares, os cafés, as grandes, na época não se chamavam balada, mas seria uma espécie de balada. Então, aqui em detalhe para vocês, tem um cabaré, que se chama Moulin Rouge, que fica em Paris. Paris é a cidade que vai representar essa Belle Époque. Por isso que tem a Torre Eiffel lá no cartaz do filme, tá bem? O Moulin Rouge tem um filme também chamado Moulin Rouge, mas ele não vai falar sobre Belle Époque. É uma homenagem a esse lugar, que é um famoso cabaré, onde na época toda a elite intelectual ia, né, para assistir shows, para tomar umas cervejinhas. Não tomava cerveja, mas no sentido de se divertir. E lá se dançava o famoso cancan. Vocês já devem ter visto essa imagem, ou essa cena dessas mulherzinhas dançando cancan. Pelo menos no desenho do Pica-Pau, vocês já viram isso, né? Então vai ter também o surgimento e a popularização dos teatros. Então as pessoas vão começar a frequentar os teatros e assistir grandes peças, e aí o contato cultural aumenta. E a gente está falando também do período em que vai ter o surgimento das primeiras grandes marcas de roupa, ou as famosas alta costura. Aqui você tem a imagem de uma estilista muito famosa na França, que é a Coco Chanel. Você já deve ter ouvido falar dessa marca, ela existe até hoje, que foi uma mulher revolucionária para a época, em função da maneira como ela vai tratar a roupa feminina. Então, nessa primeira gravura que você tem aí, é ela vestida de preto, com um colar de pérolas, que é considerado, né, e até hoje é visto como símbolo da, como é que a gente fala? Da elegância da época, o famoso pretinho básico, que era nazista.
Provavelmente. E aqui do lado, nessa outra imagem, você tem a Coco Chanel vestida de uma maneira que, se você observa, muito parecida com a forma como os homens se vestiam. Então, a alta costura da Chanel, ela vai trazer essa liberdade maior na maneira como as mulheres se vestem, livrar a mulher do espartilho, dos vestidos de grande babado e simplificar a forma como as mulheres vestem. Para ilustrar esse período de otimismo, existe um filme também que vocês podem assistir, que se chama Meia-Noite em Paris. Esses dois filmes que eu indiquei, eles tinham na Netflix, mas eu acho que não estão mais. Esse filme, Meia-Noite em Paris, é a história de um cara, que é esse moço louro aí da capa, que ele está em Paris com a esposa, que é essa moça, eles acabaram de casar, estão numa lua de mel, e no que ele vai visitando os museus e vendo as obras de arte, ele começa a refletir que viver na Belle Époque deve ter sido muito bom. Então ele queria voltar para Paris do início do século XX. E aí, eu não vou dar spoiler do filme, mas ele vai acabar conseguindo entender o que é a Paris do final, do início do século XX. Tá bem? Ele vai viver a Belle Époque de alguma forma. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas no pôster desse filme, atrás do casal, olha só, é aquele lago onde o Monet pintou as ninféias que eu mostrei para vocês, as florzinhas que quando você se aproxima são só borrões, tá vendo? Conseguem identificar? Então tem toda uma contextualização e esses filmes ajudam a entender melhor esse contexto. Então o que está acontecendo? Vamos lembrar aqui, retomar tudo. Existe uma arte tradicional, impressionismo, realismo e literatura parnasiana. Só que junto com isso, nós estamos vivendo um período de intenso otimismo, ou seja, a sociedade está mudando. Se a sociedade está mudando, a arte precisa mudar. E no que diz respeito à arte, o grande fator de transformação vão ser os estudos do Freud. Então o Freud, que é esse senhor que vai aparecer aí, vai lançar no ano de 1900 um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, em que ele se dedica a criar interpretações e leituras daquilo que acontece no nosso cérebro quando a gente está dormindo. Então ele inaugura o que hoje nós chamamos de psicanálise. E por que os estudos do Freud são tão importantes para a gente? Porque ele vai trazer para a ordem do dia o conceito de inconsciente. Então, para o Freud, o que controla o comportamento do ser humano não é a razão, não é a consciência. Então, quando você pensa assim, vontade de comer um doce de leite, vou ali fazer um doce de leite. De acordo com o Freud, essa vontade de comer o doce de leite não foi você que racionalmente escolheu. Isso já estava em você sem você se dar conta. Por isso que chama inconsciente. Você nunca vai saber o que é isso. E esse inconsciente, ele aparece, ele aflora de algumas maneiras. Uma das maneiras mais precisas é quando você dorme. Porque no que você dorme, a razão, ela para de te controlar, e aí os impulsos, os desejos, as emoções, elas afloram. E de acordo com Freud, você consegue perceber isso por meio da simbologia dos sonhos, tá? Eu não sou psicólogo nem psicanalista, então não vou aprofundar com vocês no que os sonhos podem significar. Isso aí cabe aos profissionais da área. Eu só quero te mostrar o que o Freud traz de relevante. E aí, de acordo com o Freud, o que coordena o comportamento do homem, aí ele vai lá na mitologia grega para pegar esses mitos, são as figuras de Eros e Thanatos, ou Thanatos. Eros, daí vai formar erótico, seria a representação do desejo sexual, ou do desejo erótico. Então, de acordo com Freud, todos nós temos dentro de nós, mesmo que você não saiba, impulsos sexuais que a gente tem que reprimir o tempo todo. E o Thanatos é o deus da morte. Então a gente tem impulsos sexuais e violentos que estão dentro de nós aqui, ó, lutando para aflorar. E qual que é o papel da nossa razão, da nossa consciência? Reprimir esses impulsos. O Freud chamava esse processo de repressão de recalque. Aí hoje em dia se popularizou o famoso recalcado, recalcada como uma pessoa invejosa. Mas na verdade recalcar significa enterrar.
Então, quando você tem um desejo, mas você não pode expor esse desejo, né, por razões as mais diversas, o que você faz? Você enterra, você guarda. Então, ele está aqui guardadinho. E aí, de acordo com o Freud, no que ele está guardadinho, em algum momento ele vai sair. Ele vai sair no sonho, ele vai sair quando você bebe, porque aí o álcool tira a sua capacidade de raciocinar, e aí você fala coisas que depois você se arrepende de ter dito, você faz coisas que não deveria ter feito, né? Então, eles afloram. E o instinto da violência, a mesma coisa. Então, a razão, que sempre foi aquilo que guiou o ser humano, com o Freud, ela cai de pedestal. O Freud não acredita que nós somos seres racionais. Ele, na verdade, acredita que nós somos tão instintivos quanto qualquer outro animal. E aí você pensa no impacto que o pensamento do Freud causou na sociedade da época. Porque a gente está vivendo um período que a gente chama de Belle Époque, que é resultado de inovações tecnológicas. A tecnologia advém da ciência, a ciência advém da razão. Aí vem o Freud e fala, ó, tudo isso aqui que vocês estão achando maravilhoso, vocês estão achando otimista, feliz, então, isso aqui não vai levar vocês para um lugar bom, não. Tá? Não é assim que guia o ser humano, não. E aí, o processo de identidade, que é quem é você, quem sou eu, para o Freud, passa a ser muito mais complexo do que a gente achava que era. Então, até o pensamento do Freud, todo mundo achava que nós éramos racionais, equilibrados, moderados. O Freud vem e derruba isso tudo. E aí, como ele está falando de inconsciente, você nunca vai saber quem você é. Porque a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu, você não é capaz de sabê-lo, porque ele está no inconsciente. Isso é um grande impacto para a sociedade da época, tá bem? E aí o resultado dessa situação catastrófica entre um otimismo muito grande de um lado e o pensamento do Freud rebatendo isso tudo vai gerar as vanguardas europeias, que são tipos de arte que vão surgir na Europa justamente no início do século XX, para rebater essa arte realista e aquela arte impressionista que eu mostrei agora há pouco. As vanguardas europeias são 5. A gente está falando do expressionismo, do cubismo, do futurismo, do dadaísmo e do surrealismo. Os nomes são meio difíceis, mas entender é muito fácil. Expressionismo tem a ver com expressão. Então, o expressionismo, ele é uma reação ao impressionismo que eu mostrei para vocês. Então, lá no Monet, ele estava muito preocupado em mostrar a cor, em mostrar a luz dos objetos. Quase não aparecem pessoas, né? São muitas paisagens, são lugares. Aqui não. O expressionismo, ele quer trabalhar as emoções humanas e as angústias psicológicas do ser humano. Porque já que o Freud falou que a gente está em crise existencial, porque a gente não vai saber quem nós somos, é hora de botar essas angústias para fora. E aí, se nós estamos por dentro em crise, a realidade, o fora, vai estar deformado para representar o que a gente tem por dentro. Na Europa, nós vamos ter 2 grandes artistas que são os ícones do expressionismo. Nós vamos ter o Edvard Munch e nós vamos ter o Ernst Ludwig Kirchner. O Munch, ele vai produzir um quadro que é famoso, vocês já devem ter visto em algum lugar, que é o famoso O Grito. Olha só. Então a gente tem esse rapazinho, olha como é que a figura humana está toda deformada, né? Parece mais um ET do que um ser humano. Observa como que o ambiente ao redor está todo deformado. E olha como que esse quadro usa cores fortes, né? Imagina se o mundo fosse nessas cores. Como que seria nauseante, como que isso traria para a gente um mal-estar, né, de viver. Então, o que esse quadro tenta transmitir para a gente? Um certo desespero, uma angústia existencial. Porque o final do século XIX e o início do século XX não é essa felicidade toda que a Belle Époque estava propagando. E o Kirchner vai pintar esse quadro aqui, ó, que também transmite para a gente um pouco de mal-estar e de náusea, principalmente por esse tom amarelo esverdeado, né? Essas senhoras muito bem vestidas, que parecem morcegos, né? Esse preto contra esse amarelo, esse verde, cria uma sensação meio de enjoo,
né? Observa que quando a gente vai representar alguém enjoado, dá uma olhada nos emoticons depois do seu WhatsApp, que você vai ver que é tudo associado ao verde, né? Ao mal-estar. Então, eles tentam transmitir para a gente essa angústia existencial do início do século XX. Então, observa, por que são chamados de vanguarda? Porque eles estão no olho do furacão. Então, enquanto toda a Europa está dominada por um sentimento de otimismo pela Belle Époque, esses artistas vêm trazer uma mensagem de negação. Por isso que chama vanguarda. Vanguarda é o que está à frente. Então, eles estão no meio do período de otimismo, mostrando o mal-estar que vai acontecer no mundo daqui a pouco. E como é que eu sei que vai acontecer? Porque a gente já passou por isso. Vai ter a Primeira Guerra Mundial. Então, entre 1914 e 1919, o mundo vai ser jogado numa guerra que foi movida, depois vocês aprofundem os conhecimentos de história de vocês, mas que tem a ver com as invenções tecnológicas da Belle Époque, a competição entre os países. Então, esse otimismo, essa felicidade toda, na verdade, não vai levar o ser humano para um bom lugar. E a arte já vinha mostrando isso há um tempo. Pena que ninguém deu ouvido. Além disso, nós vamos ter o cubismo. O cubismo, ele vai ser a ideia de decompor os objetos sem compromisso com a realidade. Então, lembra que no realismo, a ideia do pintor era pintar como se fosse uma fotografia? O cubismo, não. Ele vai romper com isso. Por que o cubismo vai romper com essa ideia de compromisso com a realidade? Porque já inventaram a máquina fotográfica. Se já inventaram a máquina fotográfica, se eu continuar com a minha ideia de que a minha pintura tem que representar a realidade, eu vou acabar ficando ultrapassado, porque qualquer fotografia é melhor do que a pintura, por mais talentoso que o pintor seja. Então, eles vão usar formas geométricas na hora de representar esses objetos, por isso o nome cubismo, tá bem? O principal nome é o Picasso, vocês também já devem ter ouvido falar desse senhor, ele aí, ó, que vai pintar quadros muito famosos, como Les Demoiselles d'Avignon, que é esse dessas mocinhas, olha. Olha como é que você tem formas geométricas, olha como que a representação do corpo humano não é uma representação realista. Ninguém é desse jeito, né? Então é como se tivesse quebrado, como se você estivesse vendo por meio de cacos de vidro. Então muita linha reta, né, para lembrar as formas geométricas. E vai pintar também um dos quadros mais famosos dele, que é o que mais caiu no Enem até hoje, que é o Guernica, que é um retrato de uma guerra, de uma explosão, de uma cidade que foi bombardeada. E aí você vê esses corpos humanos e até animais fragmentados, quebrados, partidos, justamente para representar a dor e a violência da guerra, né? E aí o preto e branco, porque se você está representando uma coisa muito triste, o uso de cores não é muito recomendado, né? O preto e branco, ele reforça essa ideia de tristeza. O futurismo, ele vai entrar nessa vibe da velocidade, das inovações tecnológicas. Então, a ideia do futurismo é representar o movimento veloz das máquinas. Então, eles vão se recusar a representar o mundo de maneira realista, porque eles querem expressar velocidade, rapidez, ok? Então, nós vamos ter como principal pintor da época o Giacomo Balla, que é um italiano. Então, olha esse quadro aqui, que maravilha. Que é um cachorrinho sendo puxado na coleira, provavelmente por uma dona. Olha como é que ele representa as patas e o rabinho do cachorro, e até a corrente da coleira, como se tudo tivesse se movimentando. Eles são fascinados pela velocidade, porque o mundo está se movimentando, está tudo muito rápido, são novas tecnologias. A galera do futurismo, depois eles vão se aliar ao fascismo, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. Então não é uma gente muito legal, não. Mas é preciso que vocês entendam, porque olha só, aqui você já tem uma coisa mais abstrata, né? São linhas curvas, cores fortes, para dar a ideia de que tem coisa se movimentando, se agitando pela tela. E esse aqui, que eu acho lindíssimo, que é uma lâmpada. Olha como é que ele usa as cores. E o que é mais importante aqui, porque como o futurismo valoriza a máquina, a velocidade, é que a luz da lâmpada, ela está ofuscando a luz da lua, né? E lembra como que a lua, ela é um ícone da poesia, da literatura, porque o poeta apaixonado, ele olha para a lua. Lembra que o Olavo Bilac falava com as estrelas. Então agora, com a modernidade, a lua e as estrelas, elas são ofuscadas
pelas inovações tecnológicas, tá bem? O dadaísmo, essa aqui é o que gera mais caos. O dadaísmo, ele vai criticar o conceito que a gente tem de arte. Então, aqui é a anti-arte. Não é para fazer sentido, tá? Tem gente que não gosta do dadaísmo porque fala que não vê sentido. Mas se você visse sentido, nós teríamos um problema. E eles vão trazer um novo conceito para a arte, que é o ready-made. Ready, em inglês, é pronto, e made, feito. Então, é aquilo que já está pronto, aquilo que já está feito. Então, qualquer objeto pode virar obra de arte, né? A gente está acostumado que arte é aquele objeto que passou por um trabalho do artista. Então, o cara pega uma pedra, esculpe a pedra e transforma a pedra na figura de um anjo. Aí a gente chama aquilo de arte. Os dadaístas vão pensar coisas como: esse relógio é uma obra de arte. Por que não seria? Então, eles vão discutir esse conceito do que é arte. Então, o principal representante do dadaísmo é um francês, chamado Marcel Duchamp, que é esse senhor super simpático, olha ele que bonitinho, que vai produzir obras como isso aqui, ó. É um mictório de banheiro masculino, que se chama A Fonte. Então, ele pega o mictório, você vê que ele não fez nada no mictório, ele só escreveu do lado a fonte, levou para um museu e colocou lá. E para ele, isso é obra de arte. É claro que o objetivo aqui é provocar as pessoas, tá? É para que você entenda que qualquer coisa mesmo pode ser uma obra de arte. Não tem que ter aquele trabalho todo por trás. É só você mudar a função do objeto. Porque o mictório serve para que as pessoas façam xixi. Se eu levei o mictório para o museu e coloquei ele dessa maneira, ninguém vai fazer xixi nesse mictório. Então, se ele já não é mais um mictório, o que ele é? Então, são essas discussões. Aqui a gente tem um outro quadro dele, que é a Mona Lisa com bigodes. Observa que ele fez um bigodinho e o cavanhaque na Mona Lisa. A Mona Lisa é uma pintura do Leonardo da Vinci, considerada uma das mais tradicionais da arte. E quando ele faz um bigodinho nela, o que ele está querendo mostrar para a gente é o seguinte: a tradição, ela não precisa ser respeitada. Eu posso respeitá-la, mas eu também posso desconstruí-la ou olhar para ela com novos olhos. E aqui um outro dele, que é o roda de bicicleta, também famoso, que é esse banco com a roda de bicicleta, que não é nem um banco, nem uma roda de bicicleta, que você não pode usar essa bicicleta como bicicleta, e também você não pode sentar nesse banco. Então, o que isso passou a ser? Tá ok? É mesmo para questionar, para criticar. E, por fim, o surrealismo, que vai ser muito influenciado pelo Freud, pela ideia do inconsciente. Então, os artistas eles vão querer representar o nosso inconsciente. Então, eles vão buscar as imagens oníricas, as imagens do sonho. E o seu sonho não costuma fazer muito sentido. Então, os quadros do surrealismo também não fazem muito sentido. Então, o principal pintor é o Salvador Dalí. Aí você já vê que a imagem dele já é para questionar as coisas. Que vai pintar quadros como esse aqui, ó, que se chama Persistência da Memória. Aí os famosos relógios derretidos, a ideia de que o tempo, né, escorre pelas nossas mãos. Essa figura branca no meio do quadro, que a gente não sabe o que é. Tem gente que enxerga um pato, tem gente que enxerga um cavalo, tem gente que enxerga um olho, porque é uma figura que não tem forma, ao mesmo tempo que tem um monte de forma. Então é a representação do mundo do sonho, que não faz muito sentido. Esse outro quadro dele aqui, olha o nome do quadro. Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã, 1 segundo antes de acordar. E aí você tem lá no canto a fruta, que é a romã, sai de lá do romã um peixe que vomita tigre, tem uma espingarda no braço da moça que está pelada, lá atrás tem um elefante de patas finas, né? Olha o completamente surreal, né? Está além do real, o que não pode acontecer, justamente para dar o espaço para o sonho. Então, o que a gente está vendo aqui com as vanguardas europeias? O modernismo brasileiro, que é um movimento de ruptura, ele não é novo. Esse movimento de ruptura, ele já está acontecendo na Europa. O que ele não tinha era chegado ao Brasil. E aí a gente chega, então, ao modernismo no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna, como eu já falei para vocês.
Então, a Semana de Arte Moderna, ela vai expor o trabalho de alguns artistas que vão trazer esse movimento de ruptura para o Brasil. A primeira é a Anita Malfatti, que vai receber muitas críticas em função do trabalho que ela faz. O Monteiro Lobato, por exemplo, vai criticá-la muito, em função de quadros como esse, ó, A Onda. Olha como é que as pinturas, que as pinceladas dela lembram as pinceladas do expressionismo. Tá vendo? Então ela está trazendo para a arte brasileira recursos que a Europa já utilizava. E aí a maioria das pessoas na época aqui no Brasil não vão aceitar com muita tranquilidade essas inovações. Vão ver isso como loucura, como tentativa de chamar atenção, como uma arte degenerada. Tem gente que pensa isso até hoje. Aqui o Homem de Sete Cores, ó, também uma representação que não é realista, né? A própria natureza. Olha aquela flor lá atrás. O que é aquilo? Que flor que é aquela? Né? Que pessoa que você conhece que tem essas cores? Verde, amarelo, azul. Então a representação não é uma representação, não é como uma foto. E as pessoas estavam acostumadas com aquele tipo de representação. Olha isso aqui, o homem amarelo. Não tem nem contorno o rosto dele, né? Olha que bagunça, olha o terno, como que é pintado com pinceladas brutas. Então, o que a Anita Malfatti está trazendo para o Brasil? A arte expressionista. Junto com ela, nós vamos ter também o Di Cavalcanti, que vai expor na Semana de Arte Moderna. Olha isso aqui, que escândalo. Né? Ó, tudo escuro, você quase não vê as imagens. Então, para quem está acostumado com aquela pintura que parece um retrato, né, que parece uma foto de tão perfeita, quando olha para esses quadros, a primeira impressão que tem é de que isso está mal feito, ou de que o artista não tem talento. Quando, na verdade, é uma outra forma de se expressar. Porque, tudo bem, a imagem aqui não é uma imagem perfeita, mas olha como que a sensação de medo, de repulsa, de sinistro é transmitido por esse quadro. Não só pelas cores da roupa, mas pelo fundo. Esse homem de óculos que parece um fantasma, né? Parece coisa de filme de terror. Aqui a gente tem o nascimento de Vênus, olha que bonitinho. E o padrão de beleza que a gente já está falando de uma pintura mais brasileira. Olha a cor das peles, né? Como são peles mais voltadas para a cor negra, que tem a ver aqui com o Brasil, esse país marcado pela mestiçagem. Aqui o quadro Samba, né? Que é uma representação também do Brasil, de uma música típica do Brasil. Na época em que ele pintou esse quadro, 1925, o samba não era bem visto, tá? A imagem que se tinha do samba era muito parecida com a imagem que hoje nós temos do funk, como algo vulgar, algo inferior, algo de pessoas de baixo nível, tá? E aí ele vai pintar essas mulheres com o seio à mostra, porque o samba é sensual, né? O ritmo do samba, o movimento do corpo. Então ele vai tentar representar isso tudo. Pós-Semana de Arte Moderna, nós vamos continuar com artistas brasileiros muito importantes. O primeiro deles é o Cândido Portinari, que vai pintar quadros como Mulato, na representação do mestiço brasileiro, olha lá, o trabalhador braçal, a beleza da pele escura. Então a gente está rompendo com aquela, né, descrição tradicional da pele clara europeia. Aqui os trabalhadores do café. Olha que ele usa o mesmo recurso lá do Colbert, dos braços grossos, ó, para representar a força do trabalhador, o pé descalço, né? Os sacos de café pintados com a cor dourada, porque a economia do Brasil na época era pautada no café. Então o dourado remete ao ouro, que remete à riqueza, então, era de onde vinha o dinheiro no Brasil. Aqui os Retirantes, esse quadro é muito famoso, que é uma denúncia, né, da situação de fome, de miséria, de seca, que castiga o Nordeste brasileiro até hoje. Então essa imagem é muito forte. Olha o bebê no meio do quadro, que a moça segura como se fosse uma caveira, para representar aqui, né, a mortalidade infantil. Olha a sensação de tristeza no rosto das pessoas. E aqui esses dois painéis, que eu gosto muito, 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 chamam Guerra e Paz. O escuro, né, à esquerda de vocês, é a guerra, e o claro é a paz. Então você vê que pela escolha das cores, o Portinari está representando isso. Esses quadros, esses painéis, eles estão na sede da ONU, nos Estados Unidos. Então, se um dia você entrar na ONU, a primeira obra de arte que você vai ver é de um artista brasileiro. Olha como é que a gente é chique.
tá? E aí esses quadros são muito importantes. Olha a representação da tristeza. Aqui seriam os cavaleiros do Apocalipse, ó, que ele vai lá na Bíblia. Aqui a imagem de feras, né? Porque a guerra é monstruosa. Aqui a morte. Olha como é que o quadro é potente. Enquanto no da paz, ó, a gente tem a criança brincando de balanço, os cavalos felizes. Aqui você tem um grupo de mulheres como se estivessem em roda, né, numa cantiga. Aqui você tem mais meninos balançando. E aí, só para mostrar para vocês, esses quadros, cada tela dessa aí tem 14 metros de altura. O que significa que você está olhando para quadros que teria o tamanho de um prédio de 4, 5 andares. Aí eu coloquei aqui uma imagem deles, é claro que eles estão iluminados por uma luz amarela, mas tá vendo a mocinha ali embaixo? Então olha o tamanho desses quadros perto do ser humano. Muito bonito, né? Muito forte o que ele faz. E para finalizar os artistas modernistas, a gente tem a Tarsila do Amaral, famosa também, né? Então a Tarsila do Amaral vai pintar quadros como a Negra. Aí olha aqui como é que ela já tem uma influência do cubismo. As formas geométricas, linha reta. O famoso Abaporu, que você tem aqui as cores do Brasil. Tem aqui em Juiz de Fora, também tem aquele prédio que tem na esquina da Rio Branco com a Alfield, em frente ao Parque Alfield. Ele tem uns cavalinhos desenhados na fachada. Os cavalinhos são do Portinari. E indo em direção à loja A Leitura, tem um painel todo azul e branco, que se chama As Quatro Estações, também são do Portinari. Ele também fez algumas coisas junto com o Niemeyer. Então a catedral, a capela que existe na Pampulha, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, os painéis que preenchem a igreja também são dele. Então aqui a gente tem o Abaporu, que é uma das obras mais famosas da Tarsila do Amaral, né? Então aqui observem, a gente tem as cores, verde, amarelo, azul. A gente tem a cor da pele, de volta para o mestiço, né? Os pés e as mãos grandes para representar o trabalho braçal, o povo brasileiro, o trabalhador. Aí a gente tem esse quadro dela aqui, que eu gosto muito, porque eu acho ele muito doido. Lembra um pouco meio que o surrealismo do Salvador Dalí. Essa natureza esquisita que a gente não sabe onde é. E outro quadro muito famoso dela, que são os operários, porque aí já é a representação do processo de industrialização de São Paulo. Então você tem as fábricas lá atrás. E o processo de miscigenação e de diversidade étnica e cultural que forma o povo brasileiro. Tá vendo? E aí a gente consegue chegar, finalmente, na literatura modernista, que é o que tanto nos interessa. Retomando rapidinho, quando a gente fala de literatura, o que estava na moda na época era o parnasianismo, aquele do Olavo Bilac, que eu mostrei para vocês. Então, a preocupação com as formas fixas, com a metrificação, que é o número de sílabas que cada verso tem. O poema tem que ter rima. As palavras, né, palavras mais eruditas. Então, lembra que no poema dele você tem tresloucado, palho aberto, cintila, que são vocabulários mais apurados, uma coisa mais elaborada. E a preocupação do que a gente chama de arte pela arte, que é quando a preocupação do artista está mais em fazer uma obra de arte bonita do que numa obra de arte que toque em questões políticas e sociais. E aí o modernismo, ele vai chegar rompendo com isso tudo. Então ele vai romper nos dois eixos, tanto na forma como no conteúdo. Na forma, a gente está falando de versos livres, que são aqueles que não vão ter uma métrica rigorosa. A gente está falando de linguagem coloquial, então eu vou trazer para a literatura a gíria, o falar do dia a dia, o erro de português, depois a gente discute isso. A fragmentação e a síntese, que são poemas mais curtos, mais resumidos, que falam mais diretamente o que precisa ser dito. A defesa de uma linguagem brasileira, em oposição à língua portuguesa tradicional, igual a de Portugal. E a pontuação dos poemas, que não necessariamente vão seguir as normas da gramática. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Olha só. Um poema do Oswald de Andrade,
chamado pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha só, qual que é o objetivo desse poema? Mostrar que existe uma diferença entre a linguagem ensinada na escola, que é a gramática do professor e do aluno, e a falada pelo povo brasileiro todos os dias. Então a gramática fala, né, lá nas regras de pronome, chamadas de colocação pronominal, por isso que o título do poema é esse, que nós não podemos começar uma frase com um pronome oblíquo, né? Então você não pode usar a expressão me dá, me empresta, me mostra. A gramática fala que isso é errado. Então, de acordo com a gramática, a gente deveria falar dê-me, mostre-me. E quando você vai ver o dia a dia, as pessoas falando na rua, né? O bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias, me dá um cigarro. Ou seja, não adianta ficar vomitando regra de gramática se a galera não segue. A gente precisa entender como que a pessoa fala para respeitar a fala. Então, observa que aqui é o oposto do parnasianismo. É a liberdade total. E observa que nesse poema não tem um sinal de pontuação, hein? Não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. E a gente consegue ler. E consegue compreender. Então, a pontuação, aquelas regras gramaticais que deixam a gente doido quando a gente está estudando, principalmente a vírgula, né? Que a gente nunca sabe onde que põe. Como o Oswald de Andrade está te mostrando que às vezes nem precisa pôr. Claro, ele está escrevendo um poema, você não vai fazer isso na sua redação do Enem, né? Aqui a gente tem um outro poema, que se chama Vício na Fala. Para dizer em milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Olha que lindo esse poema. As últimas palavras de cada verso representam o falar do povo brasileiro. Aquele povo que não teve acesso à educação, aquele povo que vive, às vezes, na roça, ou que vive na periferia das grandes cidades, que falam mio, mió, pió, teia, teiado, mas vão fazendo telhados. O que esse último verso indica? Que essas pessoas, embora não falem em português como a gramática manda, elas são capazes de construir coisas. Elas carregam o país nas costas. Então, quando a gente menospreza uma pessoa, ou quando a gente debocha de alguém pela maneira como ela fala, sem a gente descobrir quem essa pessoa é, ou o que ela faz da vida dela, a gente está sendo grandes infelizes. Porque às vezes a pessoa não tem um português adequado, mas ela é super inteligente no que ela se propõe a fazer. Pessoas que são muito competentes, por exemplo, como um pedreiro. Eu, por exemplo, eu sou um professor. Eu sei falar melhor, milho, telha, mas se você pedir para eu elaborar, construir uma parede, botar um telhado, vai desmoronar tudo que eu não sei. E um pedreiro, que talvez não saiba falar a língua portuguesa como eu sei, sabe construir um telhado. Então, o meu saber não é melhor ou mais importante do que o saber do pedreiro. Vocês viram isso? Esse poema é muito importante. Vocês viram a repercussão daquela matéria que passou no Fantástico, da moça que fala para o fiscal, né? Cidadão não, engenheiro, civil, formado, melhor do que você. Olha como é que ela foi infeliz. O resultado é que ela foi demitida, que ela está sendo agora, né, sofrendo diante da internet, do que as pessoas estão falando dela, mas a fala dela foi uma fala preconceituosa. É ela achar que um diploma coloca ela numa posição superior a quem não estuda. E não tem nada a ver, né? Até porque a gente teria que pesquisar o porquê que a pessoa não estudou. Porque tem muita gente que não estudou, não é porque não quis ou porque fez corpo mole. Muitas pessoas não estudaram porque não tiveram essa oportunidade. Portanto, é cruel jogar isso na cara da pessoa, né? Bom, outro poema, aqui o poema do Manuel Bandeira, eu gosto muito desse fragmentinho dele, olha só. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós aqui os escritores, o que fazemos é macaquear e imitar a sintaxe luzida. Então ele está mostrando que os escritores escrevem um português que imita Portugal, enquanto o povo brasileiro fala de maneira gostosa
o português brasileiro. Olha a valorização do saber popular, né? Continuando, esse poema do Oswald de Andrade, que é considerado o menor poema da língua portuguesa, para representar aqui a síntese, né? Como que o modernismo fala muito com poucas palavras. Então a gente tem o poema Amor, Humor. Por que amor, humor? Bom, tradicionalmente, amor rima com dor, não é? Quantas músicas, quantos poemas, quantos filmes, quantas séries você já viu que tem como eixo central o sofrimento amoroso de alguém. É alguém que se apaixonou pelo outro alguém, mas é impedido de ficar junto porque eles são de classes sociais diferentes, ou porque a moça já foi prometida em casamento, ou porque eles moram... Né? É sempre um sofrimento quando fala de amor. O Oswald de Andrade rima amor com humor. Ou seja, ele fala, ele não está levando a sério. É como se ele estivesse dizendo para a gente que o amor não precisa dessa seriedade e desse sofrimento todo. Tá bem? Continuando. Quanto ao conteúdo dos poemas, do que os poemas modernistas falam? Eles vão falar de um nacionalismo, ou seja, eles vão defender o Brasil, mas de maneira crítica, enxergando e apontando falhas na nossa história, porque nós não somos um país perfeito, somos um país maravilhoso, de um povo lindo, mas nós temos problemas. E é preciso discutir para resolver esses problemas. Para isso, é preciso revisar a nossa história e a nossa cultura, porque ela não nos foi contada da maneira correta. Para isso, o uso da ironia, do humor e da piada como ferramenta de crítica social. E o cotidiano e o dia a dia trazido para a literatura. Então a gente está falando aqui, como esse poema do Mário de Andrade, olha como é que ele é bonito. Abancado a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão, senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou. Está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Olha como esse texto é lindo, né? Primeira coisa, o título, descobrimento. Quando você lê alguma coisa que começa com descobrimento, você pensa que ele vai lá para 1500 e falar do Pedro Álvares Cabral chegando aqui de caravela, né? Só que, na verdade, o descobrimento desse poema é outro. Na primeira estrofe, você tem um poeta que está numa escrivaninha, em São Paulo, espaço urbano, lendo. Então ele está no conforto da sua casa. Na segunda estrofe, ele faz referência ao trabalhador da borracha, né? Faz uma pele com a borracha do dia. Então é aquela pessoa que está lá no meio da floresta amazônica, ele faz referência à região norte do país, trabalhando e de tão cansado se deitou e está dormindo. Então o que ele está mostrando aqui? O abismo que separa os brasileiros. No Brasil, você tem as pessoas que vivem na cidade, que vivem confortavelmente e que são trabalhadores intelectuais. Enquanto você tem também aquelas pessoas que vivem no campo ou na zona rural, que trabalham com a força do braço, o trabalhador braçal, e que são brasileiros igualmente. Ou seja, nada difere, apesar de um monte de diferença, nada difere essas duas pessoas. Ele não pode olhar para o moço que trabalha no norte e achar que esse moço não é brasileiro como ele. Ou seja, todos somos iguais, todos precisamos do mesmo tratamento. Esse é o descobrimento a que ele se refere. Vivemos num país muito desigual. Entenderam? Muito importante ler esse poema no momento que a gente está vivendo, com essa pandemia, para você lembrar que existe uma diferença. Existem os brasileiros que conseguem fazer o isolamento e existem aqueles que, para sobreviver, precisam se expor e trabalhar. Todos eles precisam ser cuidados, porque todos eles são brasileiros. A gente não pode soltar a mão dos outros, apontar o dedo e sair julgando essa galera que está trabalhando como se elas não estivessem cumprindo o isolamento. Porque tem muita gente que não consegue e não pode ficar isolado. Ok? Aqui um outro poema, também do Mário de Andrade, que ele vai defender esse nacionalismo com o conceito do que é ser brasileiro. Olha que bonito isso aqui.
Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é o acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou. Olha que bonito, porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento é preguiçoso, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Ou seja, o que me define como brasileiro não é o fato de eu ter nascido aqui, porque eu poderia ter nascido aqui como nascido em todos os lugares. O que me define como brasileiro é o meu jeito de ser. Eu sou brasileiro. Isso é muito bonito, né? Um outro poema, do Oswald de Andrade. Olha como que os poemas são pequenos. Observa que quase nenhum tem rima. Observa como o sinal de pontuação aparece assim, meio que, né, à toa. Então você tem uma ruptura completa com aquilo que a gente estava acostumado a ver. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, o que a gente tem aqui? O poema se chama Erro de Português. Quando você lê o título Erro de Português, você pensa que ele vai falar de quê? De erro de gramática, de erro de escrita. Mas, na verdade, ele fala do erro cometido pelo povo português. Quando o povo português chegou aqui, vestiu o índio. O que significa vestir o índio? Impor a cultura do europeu. E aí ele fala, ai, que pena. Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O que significa isso? Se os europeus tivessem chegado com a mente mais aberta, por isso a manhã de sol, igual o tempo aberto, é bonito, eles teriam adotado o estilo de vida do índio, que na visão do Oswald de Andrade é melhor do que a visão do europeu. Ok? Aí o Manuel Bandeira aqui para mostrar para vocês a ideia do cotidiano. Como que eu trago o cotidiano para a minha poesia? Porquinho da Índia. O título já é o cotidiano, né, gente? Quem esperava um poema que fala sobre um porquinho da Índia? Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Esse último verso é maravilhoso. Porque o que ele está mostrando aqui? A partir de uma situação cotidiana, que era um bichinho que não dava a mínima para ele, ele tira uma lição das experiências amorosas que ele recebeu, coitado. Provavelmente ele não foi muito bem sucedido nos namoros dele, porque, de acordo com ele, a namorada e o porquinho da Índia tratam ele com um certo desprezo, coitado. Observa o tamanho dos versos, gente, como que é diferente. Cada um de um tamanho, tem rima nenhuma, né? E um outro poema do Manuel Bandeira, que eu gosto muito, para a gente fechar a aula, é o poema Pneumotórax. Esse poema, ele tem muito a ver com a vida do Manuel Bandeira, por isso que eu coloquei ele aí, porque é uma representação do cotidiano. O Manuel Bandeira, ele descobriu, quando ele tinha 18 anos, que ele tinha tuberculose. E na época, a tuberculose não tinha cura. Pneumotórax é um tipo de tratamento que se faz para quem tem tuberculose. Então, o poema, se você observar, é uma consulta médica, olha só. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Isso aí são os sintomas de quem tem tuberculose. Febre, que é uma infecção no seu corpo. Hemoptise. Hemoptise é a tosse com sangue. Você já deve ter visto isso em filme ou novela. O personagem tosse num lencinho assim, o lencinho está com sangue. Você pensa, vai morrer. Dispneia é falta de ar, porque atinge os pulmões, e suores noturnos. Se você já teve febre, você sabe o que é suor noturno. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Olha que triste esse verso. Porque se ele descobre, com 18 anos, que ele tem uma doença fatal, a vida inteira dele, que poderia ter sido, não aconteceu, né? Tosse, tosse, tosse. Ou seja, a situação está tensa. Mandou chamar o médico. Diga 33. Então, quem está falando isso é o médico. 33. 33. 33. As reticências representam a respiração dele, porque ele está com falta de ar. Respire. Aí vem a respiração dele. Ó. E o diagnóstico.
o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Ou seja, então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Então, ele propõe ao médico esse tipo de tratamento. E o médico responde, não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O que significa essa frase do médico? Não há o que fazer, meu filho. Tenta aproveitar o seu último período de vida aí, vai ouvir uma música, vai ouvir um tango que é bonitinho e agradar porque você vai morrer. Então, aí aqui a gente tem o que a gente chama de humor ácido, né? Que é você pegar um tema tabu, que é a morte, a doença, e transformar em poesia por meio de uma piada final. Só para a gente não fechar a aula num tom fúnebre, tá, gente? O Manel Bandeira, ele não vai morrer de tuberculose. Ele vai descobrir que tinha tuberculose aos 18 anos, vai seguir tratamentos rigorosos, porque não tinha cura, mas tinha tratamento, então ele seguia o tratamento, vai passar a vida toda meio que trancado em casa, porque ele não podia pegar mudança de temperatura, ele não podia fazer esforço físico, mas quando ele tinha 37 anos, é descoberta a cura para a tuberculose. E aí ele vai se curar. O Manel Bandeira ele vai morrer com 82 anos de idade de problemas cardíacos. Então ele vai viver uma vida muito plena, embora uma parte da vida dele seja marcada por esse sentimento fúnebre, triste, que, né? Com 18 anos você descobrir que você tem uma doença letal, não é uma coisa muito agradável. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês, porque nesse tempo, é óbvio, não dá para a gente aprofundar muita coisa, é que vocês entendessem o conceito de ruptura no modernismo. Por isso que eu mostrei tantas pinturas e tantos poemas. É claro que a gente não aprofundou nenhum. Eu poderia usar essa 1h30 que a gente está aqui falando para ficar num poema só, por exemplo, ou num quadro só. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o objetivo da aula, é vocês terem esse panorama geral, de que existia um tipo de arte feita e o modernismo vem romper com esse tipo de arte. Tanto na pintura, quanto na escultura, quanto na arquitetura, quanto na literatura. Foquei mais na pintura e na literatura porque é o que mais cai na prova do Enem, tá? Mas o objetivo é esse. Se você consegue, olhando para o poema, né, identificar essas características que a gente apontou e entender que por mais que não seja aquilo que você está acostumado a ver, né, tem muita gente que quando você fala poesia, a primeira coisa que vem na cabeça dela é rima. E aí quando você lê um poema sem rima, você pensa, mas isso não é poema. O fato de não ter rima, o fato dos versos serem desse jeito, o fato das palavras estarem escritas erradas, que elas não estão erradas, é do jeito que as pessoas usam, é uma bandeira, tem um projeto, tem um propósito, tem um porquê. E se você consegue identificar isso, você já tem a base para entender a arte moderna, ou a arte modernista. É claro que é muito comum a sensação de você não estar entendendo nada. Você vai num museu e não entende nada do que você está vendo. Você vê um filme, aparece aqueles quadros esquisitos no museu, você fica, meu Deus, o que isso quer dizer? Né? Envolve, claro, um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação. Então, a gente tem que estar sempre disposto a procurar isso. Mas o objetivo dessa aula foi mostrar, de maneira geral, o que define um texto e uma pintura como modernistas. Alguém tem alguma dúvida, quer questionar alguma coisa? Eu espero que a aula não tenha ficado muito chata, que não tenha sido muita informação, porque eu preferi fazer um painel do que focar em coisas muito específicas. Porque você foca em coisa muito específica e não trabalha tudo. Que bom que vocês gostaram. E aí, Laura? Eu queria falar, Luiz, eu queria agradecer você, falar que a aula foi maravilhosa, tá? Você conseguiu fazer, assim, resumidamente, você conseguiu passar o mais importante, né? E o que é que com certeza os meninos precisam para fazer a prova. Parabéns, tá, Luiz Obrigado, Rogério? gente. Obrigado, Fernanda. Vindo de você, é um elogio e tanto. Obrigado, que bom que vocês gostaram, gente. Eu fico muito feliz. Espero que tenha... Gente, a Helena, você está assistindo minha aula de Taubaté, socorro. Eu espero que tenha sido útil. Espero que o Enem, lá em janeiro, cobre alguma coisa nesse sentido para vocês lembrarem de mim na hora da prova e acertarem.
Maria Fernanda, no Enem, muito bom seu comentário, né? A prova do Enem é preta e branca. Então, o que o Enem faz? Ou as questões não vão te perguntar coisas ligadas à cor, porque se ele não te oferece essa ferramenta, ele não pode exigir de você isso. Ou ele vai cobrar coisas ligadas à cor. Mas aí ele vai estar voltando a obras que a gente considera tradicionais, tá? Então vai aparecer coisas como o Guernica não, porque o Guernica é em preto e branco. Mas, por exemplo, o Abaporu, da Tarsila do Amaral, que todo mundo sabe que é verde, amarelo, azul e branco, né? Então, se ele for cobrar cores, ele vai cobrar cor de obra tradicional. Por isso que é tão importante vocês conhecerem essas obras principais que eu coloquei aí para vocês, tá bem? Enfim, era isso. Ninguém quer comentar, perguntar nada, falar nada. Fernanda, de novo, obrigado pelas palavras. É muito importante ouvir esse elogio vindo de você, que foi minha professora. Luiz Rogério. Que bom que você gostou, Cacá. Luan, obrigado. Obrigado. Eu acho que nós acabamos. Bom, eu acho que, na verdade, a gente começou, Luiz Rogério. Né? Eu acho que a gente começou a inspirar as pessoas. Primeiro, eu quero te parabenizar pela aula. Hoje a gente fala que é um show, né? Mas o Ariano Suassuna não gostava disso, não. Um espetáculo, né? Sua aula é um espetáculo, né? Te agradecer muito em nome da escola. Antes de eu fechar, eu só quero fazer 2 lembranças. A primeira, que o Luiz Rogério, 3 lembranças, na verdade, né? Primeiro, o Luiz Rogério já falou que é a abertura da Feira das Religiões, quarta-feira próxima, às 16 horas, vai ser muito importante. Daqui a pouco a gente vai colocar nas redes sociais um banner, né? A outra questão é que toda sexta tem aulão, né? Sexta que vem também tem um aulão com um tema bem legal. Sempre assim, né? Temas voltados para o Enem e para o PISME. E o terceiro e último recado é, sobretudo, para os alunos da Escola da Algisa, os estudantes da Escola da Algisa, que é sobre um intensivo para o Enem, que a nossa escola, de certa forma, recebeu, né, do SESC. Então, tem uma inscrição, a gente mandou nos grupos dos terceiros anos, para as escolas também aqui do município de Lima Duarte, né, para Joaquim Delgado, para Tiago Delgado, mandamos para Olaria e para Pedro Teixeira também, a fim de que os estudantes do terceiro ano entrem para fazer esse revisional, tá? Bom, só esses recados, daqui a pouco a gente coloca nas redes sociais também. O Paulinho está aí, ele quer falar? Oi, Herê, boa tarde, Luiz Rogério, tudo bem? Boa tarde. Então, meu filho, eu só quero falar que eu fico muito orgulhoso, né, em ver o Luiz Rogério, né, professor tão maravilhoso desse, fiquei encantado com a aula, né, as partes que eu pude ver, porque eu estava também atendendo aqui, mas, enfim, fiquei muito feliz e muito agradecido, Luiz Rogério, espero que a escola possa ter outras oportunidades como essa, tá bem? Assim, eu fico até emocionado Tá bem, eu também. Como que eu queria ter voltado fisicamente também, porque pisar no ginásio de novo agora, como professor, seria algo muito bonito. Estou à disposição, o que vocês precisarem, quando precisarem. Se quiser outro aluno virtual, estamos aí. Se quiser que eu vá em Lima Duarte também, sempre que possível, para mim é uma honra, tá? Fazer parte, mesmo que assim, momentaneamente, da equipe de vocês. E parabéns pela iniciativa desses aulões. Eu acho que, assim, a gente está vendo como que o Estado tem tratado a gente, né, Paulinho? Principalmente porque a gente já está acostumado, né? Mas dessa forma, eu fico pensando nos meninos que vão fazer o Enem, como que tá... é muito triste, né? Então, assim, ver a atitude de vocês de fazer esses aulões, de tentar suprir a falta da aula presencial, isso é muito bonito. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigado mais uma vez. Agradeço muito mesmo, muito obrigado, valeu. A Juliana também, que nos ligou, fez a ponte com você, né? Muito obrigado também, Juliana. Valeu, Rogério. E vamos ter a oportunidade de nos ver pessoalmente em breve. E nós aceitamos o convite, sim. Em breve vamos te trazer fisicamente aqui. Por favor. Como eu quero estar nessa escola de novo. Tá bem. E vou levar a sua mãe também, que eu morro de saudades dela, tá bom?
Pois é, eu achei que ela ia estar aqui assistindo também, acho que não está. Deve ter tido algum problema com conexão. Ela entrou, Luiz Rogério, ela entrou, não sei se ela permanece, mas ela entrou na aula. Obrigado, Luiz Rogério. Eu só quero te lembrar que os colegas estão pedindo aí para falar o tema da próxima aula, tá? Sim. É o próximo aulão. Isso, o próximo aulão, o tema é religião, né? Um tema geral de religião, relacionado com filosofia também, a professora Cristiane, porque como é a abertura da Feira das Religiões, né? O aulão vai ser nessa temática, tá bom? Mas é bem interessante, sobretudo do ponto de vista da construção das redações, né? A gente sabe que a religião, enquanto uma expressão cultural, enquanto a materialidade na história, ela é muito importante, né? Então, já caíram algumas questões no Enem a esse respeito, né? Bom, então é isso. Eu quero agradecer as pessoas que participaram, os estudantes da Escola Dalgisa, os estudantes de outras escolas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nos próximos aulões, sinta-se à vontade. A Regina já está aí de novo, né? A Regina está aí. Regina, então entra aí, Regina. Fala aí, dá um beijo no Luiz Rogério aí. Gente de vergonha agora. Ela não ouviu, não. Regina, você liga aí o microfone aí e fala um pouquinho. Conclui, depois ela fala. Então está concluído. Luiz Rogério, mais uma vez, obrigado aos colegas, professores. Agora eu consigo falar? Agora não, fala aí. Imagino, hein? Essa tecnologia não é para qualquer um, não, Regina. Ô, Paulinho, eu estou presa, porque eu estou tentando. Já tentei falar, mas eu bato o dedo aqui agora que só que eu consegui. Nossa, eu estou emocionada também. Muito orgulhosa, né, desse filhão que eu tenho. E agradeço demais a Escola Dalgisa, porque o Luiz Rogério se formou aí, né? Ele esteve do outro lado, né? E agora ele está aí podendo contribuir de alguma forma. Eu agradeço demais a escola, essa oportunidade que vocês estão dando ao meu filho. Meu filho, muito orgulho. Te amo. Beijo. Obrigado, mãe. Também te amo. Obrigado. Também, Regina. Obrigado. Pois não, Elia, pode concluir. Não, é isso. Muito obrigado por todos que vieram, que assistiram a aula, por ficarem, por prestigiarem o trabalho. Espero que eu tenha contribuído e ajudado vocês. E, assim que possível, por favor, me chamem que eu volto com todo carinho e com toda dedicação. Tamo junto. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Emocionado com as palavras da Regina, né, que também foi minha professora na Dalgisa, minha colega de trabalho e uma inspiração. Até sexta-feira, o último aulão do professor Guilherme, ele vai estar disponível no YouTube, né? A gente vai divulgar o link. E na próxima semana, a aula do professor Luiz Rogério também já estará no YouTube, tá bom? Obrigado a todos e todas. Mais uma vez, bem-vindos, né? E até a próxima. E fiquem em casa, se possível. E bom final de semana para todos e todas. Até mais. Obrigado, gente. Até mais. Bom final de semana.